Temos estudado sobre o ministério de Jesus. Lucas, capítulo de número 9, é o texto no qual nós queremos aprender sobre um momento muito especial e muito importante do Evangelho e também da Igreja de Jesus Cristo. Lucas 9, a partir do verso 18. E nós leremos, irmãos, até o verso de número 27. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura das Escrituras em Lucas 9, a partir do verso de número 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Temos estudado, irmãos, sobre o ministério de Jesus. Cada semana a gente aprende um pouquinho mais. Hoje é a 18ª mensagem sobre o tema do ministério do Senhor Jesus Cristo. E na noite de hoje nós queremos falar sobre o ministério de Jesus Cristo, a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. O Senhor Jesus Cristo, o contexto é esse, ele está a sós com os seus discípulos após um momento de oração. O verso de número 18 nos diz que o Senhor estava em oração. E nesse momento de oração, quando esse momento de oração dele, de comunhão dele com o Pai, cessa, então ele está agora diante dos seus discípulos. Estavam os seus discípulos com ele e o Senhor começa um diálogo, porque o Senhor tem uma coisa muito importante para ensinar aos seus discípulos. E ele começa introduzindo o assunto, fazendo uma pergunta sobre qual é a opinião das outras pessoas acerca dele, Jesus. Então Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? É uma maneira de introduzir um assunto, é uma pergunta introdutória. Então os discípulos falam: olha, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que é João Batista. O povo está se dividindo em algumas opiniões. E aí vem a pergunta principal: mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Esse texto aqui, irmãos, esse relato está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus dá mais detalhes. Lucas não dá tantos detalhes assim, mas trata-se do mesmo trecho. Quando Jesus Cristo diz assim: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Entretanto, nós vamos nos ater ao texto que está em lead, na nossa tela aqui. Pois bem, quando o Senhor Jesus Cristo pergunta: mas vós quem dizeis que sou? Os outros falam, mas o destaque de Lucas aqui é para a frase de Pedro. A resposta de Pedro é: tu és o Cristo de Deus. E aqui vai uma lição aqui para a gente aprender. A palavra Cristo, quando a gente chama assim Jesus, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a sua função, a sua missão, o ungido de Deus. Então, Cristo significa ungido, o eleito de Deus, o escolhido por Deus para descer ao mundo, encarnar-se e enfrentar a cruz. Pois bem,
Observe muito bem que tão logo Jesus Cristo ouve essas palavras, essa confissão de Pedro, tu és o Cristo, Jesus diz assim novamente para os discípulos: não falem isso para os outros. E por que isso, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo quer primeiro ensinar ao seu corpo discipular. Observe bem que ele está primeiro com os seus discípulos. O que ele tem para falar agora é para os discípulos. Depois os discípulos vão entender o que Jesus Cristo está falando, mas vai levar um tempo ainda para eles entenderem isso. Jesus Cristo está falando então agora, irmãos, sobre o seu real ministério. E quando Jesus Cristo fala sobre o seu verdadeiro ministério, a sua função, a razão da sua encarnação, isso dá um choque nos discípulos. É por isso que ele diz: não contem isto para os outros ainda. Esse não é o momento. Até então, o que os discípulos estavam vendo de Jesus? Milagres. O que os discípulos estavam vendo de Jesus? Curas. O que os discípulos estavam vendo de Jesus? Ressurreições, grandes sinais. Então estava clara na ideia dos discípulos a questão de que Jesus veio para resolver problemas, de que Jesus Cristo veio para melhorar a vida deles, para dar qualidade de vida. E Jesus Cristo diz: esqueçam, porque não é nada disso. Eu não vim tornar a vida de vocês melhor. Eu não vim aqui para ser conhecido como alguém que cura. Eu curo, mas a minha função principal da encarnação não tem nada a ver com isso. Aí ele vai dizer o porquê de ele ter encarnado. Volte o seu olhar aqui, irmãos, para o verso de número 22. O verso de número 22, Jesus Cristo vai revelar para o seu grupo discipular o seu ministério. Os discípulos precisavam saber quem era aquele homem. Por isso ele perguntou no início: quem eles dizem que eu sou? E o que vocês dizem que eu sou? Agora vocês têm que ouvir quem eu sou. Verso de número 22, o ministério de Jesus. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. O ministério de Jesus, irmãos, a encarnação de Jesus Cristo, o Deus encarnado, é um ministério, sim, de muito sofrimento. E isso é profético. Isaías, a revelação que Isaías recebeu há tempos atrás, antes dessa revelação aqui de Jesus, foi varão de dores, homem que sabe o que é padecer. No imaginário humano, no ideário humano, o sofrimento é como se fosse sinônimo de maldição, de algo errado, de algo que não está bom, de algo que Deus não aprova, de maldição mesmo. A pessoa está pagando porque merece estar pagando o sofrimento. Essa é a imagem que habita o imaginário humano. Então Jesus Cristo diz: não se espantem, eu vim para sofrer, e eu vou sofrer muitas coisas. O ministério do Senhor Jesus Cristo não seria aquele ministério do pirlim-pim-pim, do abracadabra, do abete sésamo, do estalar os dedos e as coisas acontecerem. Não seria absolutamente nada disso. Jesus não se encarnou para isso. O ministério de Jesus, a mensagem do Senhor, a função do Senhor, a encarnação tem por objetivo, irmãos, não melhorar a vida, mas salvar o mundo. Uma certa feita, num trabalho de evangelização, isso há muitos anos, mas há muitos anos, alguém de um grupo de evangelização, falando sobre evangelização, falou muito sobre o amor de Deus, e Deus lhe ama, Deus lhe ama, e Deus lhe ama, e de fato Deus nos ama, né? A Bíblia fala: Deus amou ao mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. No final de tudo, o missionário que estava comandando aquele grupo chamou aquela moça e disse: a palavra de salvação vem pelo arrependimento. Arrependei-vos. O mundo precisa saber que Deus o ama, mas ele precisa saber que precisa se arrepender. Essa palavra de arrependimento a gente encontra em toda a pregação do Evangelho. Em qualquer lugar das Escrituras que nós formos observar
algo sobre evangelização, nós vamos ver aí a expressão arrependam-se. Nós nunca vamos encontrar a palavra Jesus me ama. Olha que interessante. Jesus está deixando isso muito claro para os seus discípulos. Eu vim para sofrer, porque a minha mensagem vai chocar esse mundo. O que eu venho trazer vai chocar. O ministério de Jesus é um ministério de grande sofrimento pelo amor do Pai. O texto prossegue ainda no verso de número 22, dizendo: o meu ministério, a minha pessoa, é uma pessoa que vai ser rejeitada pelos anciãos. Volte o seu olhar para o verso de número 22. Seja rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui sobre o ministério de Jesus é que o ministério de Jesus vai chocar a liderança religiosa vigente. O ministério de Jesus vai chocar a liderança espiritual vigente. Aqui o Senhor está citando as três classes dominantes de liderança judaica dominante na época. Então ele vai falar aqui, ele cita os anciãos, os que tinham autoridade, os mais velhos, os barbas brancas, as pessoas que pela tradição judaica mereciam todo o respeito e a sua palavra era tida como lei. Depois ele fala principais sacerdotes. Qual era a função dos sacerdotes? Levar o sacrifício do homem diante de Deus, autoridades religiosas. E depois ele diz escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram as maiores autoridades da lei. Eles faziam cópias da lei judaica. Eles tinham a lei na ponta da língua, sabiam todas as profecias. Essas três autoridades aqui simbolizadas e todas as demais, inclusive o sumo sacerdote, toda essa classe estaria em choque com a palavra de Jesus. E Jesus está dizendo: preparem-se, esse grupo se unirá contra mim, e eu mesmo assim, eu não me curvarei diante deles, porque eu trago algo que é superior a eles. A liderança judaica da época, irmãos, havia formado uma coalizão, havia formado uma espécie de cartel de aliança que era absolutamente humana e demoníaca, inclusive dentro do templo. Haja vista aquele episódio que os irmãos muito bem sabem, quando Jesus Cristo derruba as mesas dos cambistas e diz: vocês transformaram a minha casa em covil de salteadores. E isso repete-se por duas vezes no culto do ministério de Jesus. Primeira vez Jesus Cristo faz isso, e menos de 2 anos depois o Senhor Jesus repete esse mesmo ato. Então havia ali, irmãos, uma espécie de cartel e de máfia que a liderança permitiu fazer, porque eles auferiam muitos lucros com tudo isso. Jesus Cristo fala para os discípulos: preparem-se, porque eu não vim para ser aceito por esse tipo de gente. O ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, veio, como temos aprendido aqui, veio de Deus. Ele não nasce dos homens, ele não vem da vontade dos homens. Jesus Cristo traz algo que vem dos céus. É um plano de uma graça que o homem não compreende, mas que o homem também não pode dominar. E exatamente por não conseguir dominar, vai tentar destruir. E é o que fazem. Observe a terceira lição que nós vamos aprender agora sobre o ministério de Jesus. Ele diz: é necessário que seja morto. Quem lidera a coalizão que culmina com a crucificação de Jesus? Quem lidera? Os líderes religiosos que o Senhor Jesus acabou de citar. Esses homens compram Judas, eles pagam com dinheiro, eles pegam o ponto fraco de alguém. Quem é esse alguém? Judas. Qual é o ponto fraco de Judas? O lado material. Judas tem uma ganância monetária que é algo impressionante, e ele não faz questão de se esconder. Ele era o tesoureiro do grupo, e todos sabiam que, como diz a Bíblia, ele lançava a mão da bolsa, ele roubava os donativos que Jesus e o grupo discipular recebiam. Ele passava a mão, todos sabiam, ninguém ousava enfrentá-lo, mas Jesus sabia, e os escritores bíblicos relatam isso. Ele lançava mão da bolsa, ele passava a mão. Então ficou muito claro para essa liderança o ponto fraco de chegar-se a Jesus: Judas.
No dia em que Jesus Cristo é traído no jardim, de que maneira Judas o faz? Com um beijo, um ósculo. E Jesus olha para Judas e fala assim: o que tens para fazer, faze-o depressa. Ele sai e vai entregá-lo. Eu serei morto. O ministério de Jesus, ele muito bem o sabia, culminaria na cruz, mas a cruz não seria o fim. Observe o que o verso de número 22 diz: ressuscitarei após 3 dias. Essa é a minha glória. E sobre isso nenhum dos sacerdotes, nenhum grupo líder poderia fazer nada. Os irmãos vão se recordar quando da ressurreição de Jesus, os próprios sacerdotes, eles pagam os guardas do sepulcro para darem um falso testemunho, dizendo: os discípulos dele vieram aqui e roubaram o seu corpo de madrugada, para negar a ressurreição e o poder do Senhor. O ministério de Jesus, irmãos, ele vai na contramão de tudo que o homem entende. O ministério de Jesus vai na contramão de tudo que era plausível e compreensível à racionalidade do homem. Por isso, essa primeira palavra de Jesus é para o seu corpo discipular. Na segunda parte do texto, irmãos, Jesus Cristo fala, depois desse duro discurso, porque isso não é fácil de ouvir, o mestre vai sofrer, o mestre vai ser enganado, ele vai ser rejeitado, ele vai morrer e vai ressuscitar. Agora ele fala sobre segui-lo, verso de números 23 em diante. Exatamente após esse momento em que Jesus Cristo fala: é isso que vai ocorrer a mim, porque para isso eu me encarnei, para isso eu vim, para morrer e para vencer esse mundo. Ele diz: quem quiser me seguir vai pegar essa mesma toada. O caminho é esse mesmo. Verso de número 23. Vai ter que se negar. Se negar, irmãos, é entrar exatamente numa situação, é entrar na dimensão do mestre, não dos demais. Eu quero fazer aqui, irmãos, com que os irmãos não se esqueçam de como começou essa conversa. Essa conversa começa no verso 18, com Jesus perguntando: o que os homens dizem que eu sou? Depois, o que vocês pensam de mim? E depois ele diz: agora eu quero que vocês saibam quem eu sou. E quem me seguir não pode ter essa mentalidade deles nem de vocês. É a minha mentalidade. O nível é outro, a dimensão é outra. Então ele diz: a si mesmo se negue. Deixe de pensar como os outros pensam. O pensamento dos outros é, como a própria expressão diz, dos outros. A impressão de vocês é a de vocês, mas o meu ministério exige isso. Negue-se a si mesmo. Passe por cima de si. Não é o achismo, não é o que eu penso, mas é o que o Senhor diz, é como o Senhor determina. E aí no verso 24 ele passa a estabelecer um novo caminhar. Observe a leitura do verso 24. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Perdê-la para Jesus, nesse caso. Quer salvá-la? O referencial é Jesus. Não é o que eu penso, não é o que os outros acham, não é o que a maioria estabelece. Mas o padrão é mais elevado do que o de todos. Depois ele prossegue ainda dizendo: quem perder a sua vida por minha causa, quem seguir esse padrão meu, salvará a sua vida. Não está perdendo nada. Os discípulos agora estão num conflito muito grande. O conflito porque eles estão percebendo que seguir a Jesus significa estar em conflito com a maioria do povo. O conflito de que seguir a Jesus significa estar em conflito com aquele modelo de liderança. Aquele modelo de liderança. E em terceiro, conflito consigo mesmo. Porque o meu eu deve morrer, diz o Senhor Jesus. E no verso 25, é o verso capital, ele diz: de que adianta ganhar tudo,
dentro daquilo que você estabelece, para agradar aos outros, para agradar a si mesmo e perder a salvação. Qual é o valor disso? Qual a virtude disso? Você estará bem com todos, ou com a maioria. Você vai estar bem com esse modelo de liderança, mas comigo você nada tem. De que adianta? Valeu? Esse é o conflito do Senhor, o desafio do Senhor para com os discípulos, um desafio que vale um grande conflito. Mas a resposta de Pedro prevalece. Tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido, tu és o eleito. O verso de número 27 termina com uma palavra enigmática. E Jesus Cristo diz assim: dentre vocês, dentre o grupo, há pessoas que não passarão pela morte, pessoas que não vão morrer. A Bíblia não nos revela se algum dos discípulos foi trasladado sem ver a morte. A Bíblia não revela isso. Para Jesus ter falado isso, certamente isso ocorreu em algum momento que não foi registrado, não foi perceptível aos olhos ou aos ouvidos e aos testemunhos dos escritores bíblicos. Mas o que o Senhor está dizendo é: há um poder aqui, e isso vem da parte de Deus, e alguns não passarão pela morte. No Velho Testamento nós vemos alguns exemplos, e também no Novo Testamento, palavras do Senhor Jesus Cristo. Vemos também exemplo de pessoas que viram a morte e foram ressuscitadas. O ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é um ministério que está além de toda a compreensão humana. Os próprios discípulos não entendiam completamente a amplitude do ministério de Jesus. Eu não me esqueço, eu sempre repito isso, porque para mim isso é marcante. Quando Jesus Cristo está caminhando com os discípulos a caminho da aldeia de Emaús, no domingo da ressurreição. Cleopas e mais um estão discutindo sobre a morte de Jesus, a crucificação. Jesus se apresenta no meio deles e pergunta: vocês estão discutindo sobre o quê? E os discípulos falam: tu és o único que estás aqui e não sabes do que aconteceu, que mataram a Jesus, e nós achávamos que ele é que viria restabelecer o nosso reino. Olha a nossa decepção com ele, como que demos crédito a ele? E Jesus nunca falou de um reino terreno. Jesus Cristo fala de uma dimensão que o homem desconhece, por isso ela só é acessível por meio da fé, não da nossa fé. Que dizem os homens que eu sou? O que vocês pensam que eu sou? Eu quero me apresentar a vocês, disse o Senhor Jesus. Irmãos, de fato, para que conheçamos o ministério de Jesus, para que nos envolvamos com ele, para que sejamos de fato seus seguidores, discípulos, nós precisamos ter muita atenção em quem ele é e no que ele veio fazer. Esse ministério, assim como no passado foi distorcido e mal compreendido, nos dias de hoje ainda mais. As palavras de Jesus têm ganhado contornos que sequer bíblicos são. Modelos que estão sendo produzidos, escritos e reproduzidos, que sequer têm amparo bíblico. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não os outros. O que Jesus Cristo está estabelecendo aqui, irmãos, é: discípulos, entendam, os outros não são os referenciais. As ideias de vocês não são as referenciais. O referencial sou eu. E eu vim com esse ministério, eu vim com esse propósito. Irmãos, nós que somos discípulos do Senhor, nós que somos herdeiros desse ministério, nós que somos herdeiros desse mistério, devemos compreendê-lo, devemos buscar, lutar, para que vençamos a nós mesmos, vençamos os demais referenciais, os demais modelos que os outros julgam, dizem e afirmam, e mesmo os nossos, e que os nossos olhos estejam fixos no modelo de Jesus, o modelo de ministério sacrificial.
Que Deus nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.